Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 22.739 dólares. Bitcoin que continua alta e forma um topo importante próximo aos 24 mil dólares. Agora o preço está corrigindo um pouco e está formando um padrão de continuação para alta. Hoje meu principal objetivo vai ser, a partir de uma análise técnica e de sentimento, te mostrar os pontos importantes que o preço precisa, ou para romper para cima e continuar formando máximas, quem sabe renovar a máxima histórica, ou romper para baixo e ter uma correçãozinha um pouco mais significativa. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui na Binance Futures no 4 horas para fazer uma análise técnica da situação. Vou te mostrar a importância do topo que a gente formou e vou te mostrar já o que a gente pode ver nos próximos dias, que a gente pode ainda ter oportunidades de swing trade. Depois eu já quero ir aqui para o TRDR para te mostrar uma análise de sentimento. Primeiramente eu vou te mostrar se era possível a gente pegar alguma dessas operações que teve desde que a gente rompeu o último topo lá em 21.600 dólares. Vamos falar um pouquinho desse padrão gráfico aqui. E depois quero te atualizar como os indicadores de sentimento estão atualmente e o que eles dizem pra gente da tendência a partir daqui. Além disso, hoje também quero mostrar para vocês o Trading Light e como as instituições elas vêm colocando ordens abaixo e dando suporte para essa tendência de alta, tá bom? Vamos falar sobre o que aconteceu no passado e a situação atual. E antes de começar, investidores, eu quero deixar um recadinho rápido com vocês. Para quem não sabe, a Investidor Moderno tem uma parceria com a Binance, onde permite que todos que criem a conta da maior corretora do mundo por este link que está no primeiro aí da descrição, ganhem 20% de desconto nos trades, tá bom? 20% na Binance Spot e 10% na Binance Futures. Então, para quem ainda não conhece a Binance, vale a pena clicar no primeiro link da descrição aí e ter acesso a esses descontos, a essas taxas diferenciadas. Mas vamos lá, vamos começar aqui já mostrando o 4 horas na Binance Futures. E para isso, eu quero começar mostrando para vocês um rompimento muito bonito que a gente teve desse triângulo ascendente, né? A gente teve esse rompimento aqui, foi até os 21.600 e a gente estava querendo, né, que o preço desse uma oportunidade para a gente reentrar aqui nos 20 mil dólares. Para mim seria um trade muito bom para pegar mais uma pernada de alta. Porém, o preço simplesmente foi, tá? E na análise de sentimento de hoje, eu vou explicar para vocês porque muitas vezes o preço tem um Fibonacci bem definido e basicamente não volta no ponto. O preço só continua indo, sem respeitar Fibonacci, sem respeitar muito assim a análise técnica, né? Todos os indicadores esticados, mas o preço continua simplesmente subindo. Vamos discutir um pouquinho como a análise de sentimento explica isso, tá bom? Mas o fato é, o Bitcoin foi. E agora a nossa análise tem que ser um pouquinho diferente, tá bom? Agora o preço deu mais uma esticada e como vocês podem ver, a gente tem um volume muito forte no topo. Lembrem-se, quando a gente tem um volume, a gente sempre tenta interpretar se é um volume bom ou ruim para a tendência. O volume do rompimento era um volume bom, estavam lembrados? Porém, o volume que a gente teve nesse topo próximo dos 24 mil dólares, para mim não é um volume muito positivo. Por quê? Porque ele me mostra muitas pessoas comprando depois de uma tendência de alta consolidada há muitos meses. Na verdade, essa compra que a gente teve aqui foi a terceira maior da Binance Futures, só perdendo para quando a gente começou a ter compra lá nos 3.600 no fundo do ano e quando a gente teve um rompimento importante daquela região ali dos 8 mil dólares, estão lembrados? Então, esse é um volume muito grande de compra em topo. E quando a gente tem isso, a gente sempre fica com medo. E a gente sempre pensa que, opa, o preço pode ter uma correção ou até mesmo ter uma reversão da tendência. Nesse momento, a gente só tem uma correção. E como que a gente vai determinar se a gente tem uma possível reversão ou não? Dependendo muito do price action e se o preço vai demonstrar força ou fraqueza a partir daqui. E como que a gente vai descobrir isso? Eu sempre gosto de traçar padrões gráficos, né? E nesse momento eu vejo de uma maneira não tão clara, mas um padrão gráfico aqui. Eu falo não tão clara porque a gente pode interpretar esse padrão gráfico como uma bandeirinha ou como uma bullish falling wedge, né? Tanto a bandeira como a bullish falling wedge, padrões que tendem a romper para cima, mas também podemos
interpretá-lo aqui como um triângulo descendente, tá bom? Nesse momento aqui, para mim, não importa muito qual o padrão importa para onde ele vai romper, tá? Então deixa eu abaixar no 15 minutos, porque vai ficar mais fácil da gente ver onde estão as reais resistências desse padrão. É claro que as linhas de tendência que a gente traça aqui são importantes, porém mais importante do que isso é o VPVR, tá? O VPVR é onde as pessoas compraram e venderam e é onde basicamente é o ponto mais importante aí para a gente ficar esperto com as resistências. Mas vamos lá, quais são as resistências e suportes interessantes aqui? Primeiramente, eu gostaria de destacar a resistência que a gente está brigando neste momento, tá? Vocês podem ver que a gente está retestando o ponto de controle aqui, que é essa região próxima dos 22.750, a zona aqui da nossa média e a zona da nossa nuvem de Shimoku. É uma zona importante aqui, tá? Então a primeira resistência, a gente está brigando nesse momento na região dos 22.800 dólares. Ok? Romper esse ponto pode ser uma demonstração de força importante, mas para mim ainda pouco para acreditar que o preço vai continuar rompendo e formando novas máximas. Quais são os outros dois pontos que eu estou de olho aqui? Primeiro ponto, essa região aqui dos 23.100 dólares, tá? Uma região que se rompesse, a gente já estaria novamente em tendência de alta no 15 minutos, ultrapassando a nuvem de Shimoku, ultrapassando consideravelmente qualquer linha de tendência que a gente traçar deste padrão e também ultrapassando esse topo importante que a gente deixou aqui, uma armadilhazinha que a gente teve hoje mais cedo. Correto? Porém, uma confirmação maior seria desses topos aqui em 23.300 dólares, tá? Se o preço passa desses 23.300 dólares, numa boa, ele não tem aí muita resistência para continuar formando novas máximas e quem sabe a próxima parada é os 24.000 e depois os 25, tá bom? Então essas são as três principais resistências que eu estou de olho. Eu acho que se passar dos 23.100 aqui, já é uma demonstração de força bem grande, tá? Então a mais importante para mim aqui para o preço romper, para eu ficar otimista e pensar em longs, é a região dos 23.100, tá? Os 23.300 é só uma confirmação a mais. Já os suportes, onde a gente tem suporte aqui? Caras, primeiramente tem um suporte do padrão gráfico nessa região dos 22.300, tá bom? Eu vou te mostrar também pela análise de sentimento porque essa é uma região tão importante. Além disso, eu vejo outro suporte interessante na região dos 22.550, tá? Eu vou até chegar um pouquinho mais próximo no preço para eu ver onde que está esse suporte realmente no curto prazo. Então vamos para os 5 minutos. Nos 5 minutos a gente pode ver que esse suporte vem aqui mais ou menos até a região dos 22.575, tá bom? Quer dizer, vamos colocar nos 22.550? Tem um fundinho importante aqui, então eu acho que essa é uma região de suporte muito importante. Se perder, o preço tem tudo para retestar essa região dos 22.300 e retestar pela quarta vez, para mim já vai ter uma boa probabilidade da gente romper e aí poder ter uma correção um pouco mais significativa, tá? Primeiro ponto de suporte que eu vejo, se a gente perder esses 22.300 dólares, pô, seria nessa zona aqui dos 21.800 dólares, tá? Tem um suportezinho pequeno numa hora aqui. É um suporte que tá no nuvem de Shimoku, tá a nossa média 72 e o VPVR um pouquinho, tá? Mas reparem que são suportes bem inferiores aos suportes e resistências que a gente está brigando neste padrão aqui agora. Deixa eu até chegar mais próximo para você ver aqui. Parem que tem muito mais resistência e suporte nessa região. Então a região mais importante para mim é essa aqui, tá bom? Estou te mostrando regiões onde o preço pode encontrar suporte caso rompa esse padrão para baixo. Então a primeira região seria realmente esses 21.800. Depois daí, se perder os 21.800, eu estaria de olho para o preço lá nos 20.800. Tá bom? É o outro suporte que eu enxergo aqui. E se perder o teste nos 20 mil dólares, que aí sim a gente pode ter uma oportunidade de swing trade, tá bom? Na verdade, até nesses 20.800 aqui, nós já vamos ficar de olho para quem sabe mandar um sinal de long, de swing trade, já que o Bitcoin pode ter uma correção aqui e pum, estourar de novo para cima, tá? Mas obviamente que nós vamos atualizar isso nos próximos vídeos. Mas, então, basicamente é isso que eu enxergo aqui, tá? E nos 5 minutos, no curtíssimo prazo aqui, eu vejo uma situação não tão boa pro preço. Por quê? Porque a gente não só tá brigando numa zona bem importante aqui com ponto de controle no curto prazo acima, mas a gente também parece que está formando um padrãozinho de continuação aqui da baixa. Separam que no curto prazo a gente meio que forma uma bearish rising wedge, ou uma cunha baixista? Isso pode ser confirmado pelo volume decrescente aqui das últimas horas, tá bom? Então, realmente, se perder esses 22.550, é um sinal para mim de fraqueza, um sinal que a gente pode ter uma correção um pouco mais forte.
Beleza? Porém, se romper os 23.100, aí eu já vou ficar mais autista e a gente já vai procurar longs para enviar sinal. Tranquilo? Continuando, então, indo agora para uma análise de sentimento. Uma análise de sentimento, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que era difícil a gente conseguir fazer alguma operação desde o rompimento lá da região dos 21.600 dólares, né? A gente até estava falando sobre um possível rompimento de padrão de continuação e a gente meio que tem esse rompimento aqui, né? Um padrão bem feio e tal, mas acaba que rompe para cima. E deixa eu te explicar por que aqui nós não conseguimos pegar nenhuma operação e era difícil mesmo de pegar. Primeiramente porque a gente tem um rompimento sem um padrão muito claro, né? Sem um padrão bonitinho igual foi aqui. Outro ponto, a gente não chegou nem a testar zonas de suporte nos 5 minutos. A gente não foi nem na MetaTrader 2 nos 5 minutos durante muito tempo. Então é difícil você entrar numa operação quando a gente não tem uma correção significativa ou não forma um padrão interessante. Isso tecnicamente falando, né? Mas mais do que isso, o Long Short Ratio, que é um indicador que confirmava esse nosso rompimento do triângulo simétrico aqui, ele só começou a subir. Então, o sentimento também não estava confirmando para a gente uma entrada, correto? Estava falando para a gente shortar? Não. Por quê? Porque você sempre tem que usar a análise de sentimento em confluência com a análise técnica. E o que a gente sempre busca na análise técnica? Quase sempre, né? A tendência. Então eu não vou shortar só porque o long short ratio está subindo, não. Eu também preciso que a análise técnica me mostre que eu tenho uma boa probabilidade para fazer um short, correto? Lembre-se, sempre unam a análise de sentimento com a análise técnica. Mas aí, continuando, a gente tem um pump aqui no long short ratio para chegar em basicamente 1,8 longs para cada short. Alguns dias atrás isso estava negativo, vocês lembram? Pra vocês verem o tanto que o mercado é dinâmico. E a partir daí a gente começa essa correção, né? Eu acho que é algo natural, tá? Se muitas pessoas acreditaram aqui que a gente ia entrar numa tendência de alta e o Bitcoin não ia corrigir, é natural que ele tenha essa correçãozinha, tá? Nas últimas horas aqui ele tá um pouco indeciso, o long short ratio, mas está em 1,6. Ou seja, talvez seja necessário o Bitcoin cair um pouquinho mais para esse long short ratio cair, e aí sim a gente tem uma boa entrada ali, pensando numa entrada de swing trade, quem sabe até um day trade, tá bom? Nesse momento o long short ratio tá alto para mim e denota um risco que eu não quero correr nesse momento comprando o Bitcoin. Beleza? Sem contar, é claro, que a gente tem que esperar uma definição desse padrão que está realmente bem definido aqui para onde que a gente vai romper esse nosso padrãozinho. E continuando aqui agora e mostrando outros indicadores, tá? Primeiro, CVD. O CVD, ele renovou a máxima histórica, tá? E é um indicador que está subindo sem parar, né? Um indicador aí que é natural que ele suba quando a gente está em FOMO. Por quê? Porque o preço está subindo, então é natural que mais pessoas estejam comprando a mercado e mais sardinhas estejam comprando a mercado, né? Então, esse indicador, ele está subindo muito e é um indicador, assim, que é importante, mas em momentos de FOMO, a gente precisa entender que é natural que ele renove máximas históricas e é isso que ele está fazendo, tá? Inclusive com divergência aqui. Tem muito mais sardinha comprada agora com preço a 22.750 do que quando o preço estava lá nos 23.600, quando estava lá no topo, tá bom? Essa linha azul aqui denota justamente isso. Então, outro sinal de risco aqui, correto? Outro sinal aqui que não me deixa muito feliz com o Bitcoin é o order book, tá? O order book, como vocês podem ver, quando a gente vai testar os fundos próximos dos 22.300, a gente tem muita ordem compradora. Porém, quando a gente chega aqui nos 22.700, 22.800, já começa a ter muita ordem de venda, tá bom? Então isso é um sinal que o preço pode encontrar resistência justamente nas resistências que a gente traçou na análise técnica, tá bom? Então, o que seria o ideal aqui para pensar numa compra do Bitcoin? Um rompimento dos nossos 23.100 e muitas ordens aparecendo abaixo. E o contrário, um rompimento dos 23.300 e muitas ordens de venda aparecendo acima. Correto? Lembrem-se, mesma coisa que eu estou falando com vocês. Unir a análise técnica com a análise de sentimento, no caso aqui uma análise do book. Continuando e falando um pouco de outros indicadores de sentimento. Primeiro, Crypto Fear and Greed na máxima do ano de novo em 95, risco. Não quer dizer que vai cair. Tá assim há semanas, é incrível, mas denota sim risco. Trading Light. Trading Light é um indicador que mostra pra gente onde as pessoas estão posicionadas, no nosso caso aqui, na Binance Futures. Eu quero mostrar para vocês que legal, que as instituições, desde o nosso rompimento dos 20 mil dólares, elas estão colocando muitas ordens abaixo para não deixar o preço cair. Vocês conseguem enxergar?
Porém, agora, nesse momento, eu já não enxergo tanta ordem assim, tá bom? A gente tem uma ordem grande aqui de 630 bitcoins na região dos 22 mil dólares, mas tirando isso, olha só, não tem tantas ordens grandes de compra igual tinha aqui antes. Ou seja, pode ser um sinal aqui que se a gente perder os 22.300, a gente pode ter problemas e ter uma correção mais significativa, tá bom? Ao mesmo tempo que não tem muita instituição acima também não, tá bom? A gente tem uma ordem aqui um pouco maior na região dos 23.150 ali, que é justamente uma região de resistência que a gente estava traçando com vocês, né? Então, basicamente o que eu vejo aqui? Eu vejo que as instituições não estão tão afim mais de segurar o Bitcoin igual estavam no passado, mas também não estão tentando fazer ele vender. Então eu encaro isso mais como uma neutralidade, algo que era bullish alguns dias atrás, tá bom? Nesse momento eu encaro como neutro. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.